Olá a todos, meu nome é Márcio Babinski, então hoje vamos falar sobre anatomia aplicada da vascularização arterial do membro superior. Como todos sabem, essa aula é pelo Departamento de Morfologia da Universidade Federal Fluminense. Então hoje falaremos de anatomia aplicada da vascularização arterial do membro superior. O sistema arterial do membro superior, então, nessas duas imagens, nós podemos observar, como já foi falado, né, conceitos, o sistema arterial é um sistema fechado, né? Então, eu tenho aí, saindo do ventrículo esquerdo, através da aorta, né, eu tenho o sangue arterial sendo impulsionado para todo o corpo. Então, já falamos do pescoço e da cabeça, né, do encéfalo também. Vamos falar agora do membro superior. Então, membro superior, lembrando que esse sangue, então, ele sai lá do nosso, a partir da, deixa eu anotar aqui, enfim, voltamos então, o sangue desse membro superior, então, ele surge lá da aorta, né, lembrando que na porção de cada lado da aorta, nesse cajado, então, eu tenho um tronco braquicefálico à direita e à esquerda, as artérias são separadas, esse tronco braquicefálico, então, carótida comum direita e subclávia direita. Do lado esquerdo, a carótida comum, ela sai direto da aorta, assim como a subclávia, que aqui a gente aborda, subclávia esquerda, então sai direto da aorta. Bom, mas de qualquer forma, os dois lados, a subclávia, ela, por sua vez, ela tem início mais ou menos na articulação manúbrio e clavicular aqui, onde ela se bifurca dos dois lados, né? No caso, do lado direito, ela se bifurca por conta do braquicefálico, mas do lado esquerdo ela sai direto da aorta, dessa altura aqui, que seria atrás do manúbrio. E aí a subclávia, ela percorre aqui, então ela faz parte do membro superior, porque ela irriga alguns músculos e pele dessa região clavicular. Lembrando que o membro superior, ele é a partir de quem? Clavícula, escápula, húmero e o restante do membro. Então a musculatura que prende esse membro superior ao tronco, então faz parte, a musculatura e os ossos fazem parte do membro superior. Por isso a subclávia ela é abordada em membro superior. Subclávia por quê? Porque ela transita aqui debaixo da clavícula, tá? Clavícula do latim, clave, em forma de chave. Então, quer dizer, chave do latim. Então, a artéria subclávia, tanto direita quanto esquerda, ela vai deixar alguns ramos importantes, né? Aqui para a cabeça, para o encéfalo, já falamos, para o tórax, e depois para a região do ombro. Depois que ela mergulha aqui na região da axila, eu vou chamar então de artéria axilar. Então, essa artéria axilar vem até na altura do músculo redondo, e aí, redondo maior, e aí, a partir daí, eu vou chamar de artéria braquial. A braquial até a fossa cubital aqui, depois eu tenho a artéria radial e ulnar, e elas se anastomosam lá na mão, tá? Então, a gente vai abordar segmento por segmento. Então, iniciamos com a subclávia aqui nessa imagem, clara, né, ela transitando aqui, então, por sobre a primeira costela, né, ela passa sobre a primeira costela, tem um sulco aqui para ela, na primeira costela, ela passa entre o músculo escaleno anterior e escaleno médio, e na margem anterior ela deixa um tronco tírio-cervical, tá? Mas antes disso, nesse desenho não aborda, mas aqui eu tenho outros ramos, que seria o primeiro ramo ascendente, é a artéria vertebral que nós já abordamos, está aqui posterior. E o primeiro ramo descendente dela é a torácica interna. O tronco tírio-cervical seria o terceiro ramo, ok? Então, nessa imagem, conseguimos observar a subclávia, ela é aqui desse lado esquerdo, então ela é mais lateral, né? E aqui do lado direito, ela surge a partir da bifurcação do tronco braquicefálico, ok? Então, a artéria subclávia. Nessa outra imagem, consigo visualizar melhor, a subclávia, como eu falei para vocês, esquerda, saindo aqui atrás do manúbrio, eu diria que nivelado com a primeira costela e o manúbrio, onde ela surge, e do lado direito, ela surge na articulação manúbrio external, onde ela bifurca esse tronco braquicefálico, tá bom? Então, vejamos que a veia subclávia dos dois lados cruza o primeiro segmento aqui da subclávia, direita ou esquerda. Nessa outra imagem, agora eu consigo visualizar essa subclávia. Assim que ela passa por esse espaço que a gente chama de trígono interescalênico, que é um ponto de obstrução desse vaso, podendo levar a um exame, né, na periferia, a uma obstrução, e aí transitória a gente verificar uma compressão aqui.
Então, ela está aqui, subclávia. O primeiro ramo ascendente é a artéria vertebral, que falamos lá na aula de cabeça e pescoço, que percorre pelo processo transverso das vértebras cervicais e atinge o crânio, né, para junto com a carótida interna formar o porido do Willis. A torácica interna dos dois lados, ela é um ramo inferior, né, o primeiro ramo inferior, para dentro do tórax. Então, ela vai irrigar todos os músculos intercostais aqui da parede anterior. Tá? Como já falamos em ramos da aorta lá, que são os ramos intercostais posteriores, serosomósicos intercostais anteriores, que saem dessa mamária. Torácica interna também chamada de mamária, porque ela envia ramos para a mama. Bom, e aqui o tronco tírio-cervical. O tronco tírio-cervical, o nome já diz. Agora, para tireoide, que é a tireoide inferior, que já falamos em pescoço, né, deixando uma cervical ascendente, e aqui vai deixar dois ramos importantes para o pescoço, uma transversa do pescoço e uma supra clavicular. Bom, nessa imagem inferior conseguimos observar, então, ver a primeira costela, onde eu tenho o escaleno anterior e aqui o escaleno médio, e o espaço interescalênico. Junto com a artéria, também eu tenho o que aí, gente? Eu tenho nervos do plexo braquial, então pode ser comprimidos, então eu posso ter uma compressão de nervos e artéria aqui, tá? Então eu tenho um sulco para a artéria subclávia aqui. Ela pode ser digamos assim, comprimida aqui, e também pode ser comprimida esse espaço que a gente chama de espaço costoclavicular, tá bom? Que é mais à frente aqui, então. Já mergulhando a partir daqui, eu mergulho, então, na artéria axilar. Então, aqui ela subclávia ainda, né? Então, ela está nesse plano aqui, e aqui, aqui em cima, né? E aqui embaixo, o costoclavicular seria o limite para o início dessa artéria axilar, que é a mesma. Então, o importante, nós chamamos de desfiladeiro torácico. Esse desfiladeiro torácico é onde eu tenho estruturas do feixe vasto-nervoso, plexo braquial, artéria e veia, que transitam num ambiente estreito, né? Entre os músculos, entre a clavícula, a primeira costela, e abaixo do músculo aqui. Então, esse espaço estreitado pode comprimir tanto o plexo quanto os vasos. E esse desfiladeiro torácico, então, é limitado anteriormente pelo complexo manúbrio external, que seria aqui, né? Lateralmente pela primeira costela, que está aqui embaixo, né? E pela coluna vertebral. Bom, tem um teste especial, né, que nós chamamos teste de Addison. Teste de Addison para saber justamente isso, que a subclávia, ela pode ser comprimida aqui. Então, o avaliador está posterior ao paciente, ele deixa os seus dedos aqui sobre a artéria radial, e sabendo que ela transita entre o escaleno anterior médio, no espaço interescalênico, ele pede o paciente olhar para o mesmo, então ele faz uma extensão desse membro e roda posteriormente, extensão do membro superior, né, palpando o pulso, e aí o paciente roda o mesmo lado, porque os escalenos têm essa função, e para ver se comprime a artéria, o médico vai sentir aqui uma alteração no pulso. Então, teste de Addison, é para verificar a perviedade dessa artéria subclávia aqui no pescoço ainda. Então, vejamos ela aqui, a subclávia, primeiro ramo ascendente já falado, então é a artéria vertebral, né, esse ramo vertebral dos dois lados aqui, que pode apresentar variação, né, na entrada, podendo ser na C7, no processo da C7, que em 90% entra em C6, né, em 5% em C5 e assim por diante. Mas o mais comum, então, 90%, ela entra na altura do processo transverso de C6. Nessa imagem mostra, então, a artéria vertebral passando por aqui, e ela mergulha aqui nessa membrana até chegar no encéfalo. Então, vejam, aqui eu tenho, deixando o crânio, essa artéria vertebral, né, ela mergulhou aqui dentro pelo forame magno, formou, então, a união junto com a outra, a artéria basilar, juntamente com a carótida interna aqui, vão formar o polígono cerebral que nós já abordamos. Então, nessa imagem aqui, logo abaixo, no mesmo plano, só que um ramo inferior, a torácica interna e aqui o tronco tírio-cervical. Então, esse ramo vertebral, como eu já falei, ele pode variar bastante aqui na altura, mas geralmente 90% ela entra aqui no processo transverso de C6. O ramo inferior, então, é a torácica interna, que é essa artéria aqui, que nós já conhecemos, que então, ela está na parede torácica, na face posterior da parede torácica anterior, e ela deixa ramos intercostais aqui, que se anastomosam, né, aqui eles intercostais anteriores, se anastomosam os intercostais posteriores que vêm lá da aorta. Então, um sistema bem interessante, sistema fechado aqui. E essa torácica interna, ela atravessa aqui
o tórax e mergulha aonde? Justamente no músculo reto do abdômen dos dois lados. Vocês vão perceber depois que ela se anastomosa lá embaixo, com o ramo da femoral. Então, essa torácica interna, ela deixa os ramos intercostais e também ramos mamários. Então, olha ela aqui, mergulhando aqui na parede, né? E nessa outra imagem, quando ela vai passando por trás da sucela, ela vai deixando ramos que atravessam os músculos intercostais, nutrem a musculatura peitoral e nutrem a mama. Então, eu tenho aí ramos mamários, por isso a artéria torácica interna é chamada de mamária, até porque ela é utilizada também, tem importância na cirurgia de revascularização cardíaca. Essa imagem também é importante observar, então, lá a torácica interna, aqui, vejam, o espaço interescalênico, a subclávia, aqui, já no costo clavicular, eu já tenho o limite da artéria axilar que a gente vai abordar à frente. Então, a torácica interna deixando seus ramos mamários aqui, mediais, porque existem alguns ramos mamários através da peitoral aqui em cima e os laterais, tá? Nessa imagem, na vista posterior da parede torácica anterior, estou vendo, então, as torácicas internas aqui, pelos ramos inferiores da subclávia, né? Aqui nessa outra imagem, conseguimos visualizar de novo os intercostais anteriores, e aqui ela atravessando, né? Ela atravessando aqui a parede torácica e mergulhando na parede abdominal. Então, exatamente aonde? No músculo, nessa região epigástrica, ela penetrando o músculo reto abdômen. Então, artérias epigástricas superiores dos dois lados percorrem pelo músculo então, reto abdômen, e na altura do terço médio do abdômen, na altura do umbigo, mais ou menos, elas se anastomosam com quem? Com uma artéria epigástrica inferior, que sai aqui da femoral, tá? Da femoral, então tem a epigástrica, e essa epigástrica, por sua vez, inferior, se anastomosa com a superior. Então tem um circuito fechado lá da subclávia com a femoral, né? Então isso é bem interessante. O ramo, agora falando do tronco, já falamos desse primeiro ramo ascendente, que é a vertebral aqui, falamos da torácica interna, que foi cortada aqui, e agora vamos falar do tronco tíleo-cervical. Esse tronco tíleo-cervical, então, ele emite 3 raminhos: a artéria tireoide inferior, que vai nutrir o lobo inferior da tireoide, dos dois lados, uma cervical ascendente, e a transversa cervical, e essa outra supraescapular. Notem a supraescapular, então ela mergulha aqui na musculatura, que se encontra na fossa supraespinhal, então irriga o músculo supraespinhal, supraespinhoso, como queiram, tá? Então é ela aqui. Esse tronco tíleo-cervical pode apresentar variações, tá? Então, vejam, ele pode aqui em 30% é o normal, né? Em 10% posso ter um ramo mais anterior aqui, descendente, né? Eu posso ter um ramo inferior, eu posso ter um ramo posterior aqui, uma torácica interna saindo do tronco tíleo-cervical, nesse plano, e aqui o normal dela. Então, o normal dela é sair da subclávia, a torácica interna, e aqui a mesma coisa. Então, 60% ela sai nesse plano, né? O que vai variar o tronco tíleo-cervical aqui, em B, aqui em 10% ela pode surgir do tronco tíleo-cervical, né? Ou pode ser do tronco tíleo-cervical posterior à subclávia e mergulhar aí para o tórax. Então, ou ainda, em 1%, que é rara, a torácica interna dá um ramo recorrente aqui, em ou 4%. Aqui outro exemplo, então, da variação do tronco tíleo-cervical, notamos a cervical superficial, né? E aqui a supraescapular, à frente do músculo escaleno anterior, podendo ser um ramo só e aí bifurcando em B, né? Ou aqui nesse plano, a mesma coisa, ou um ramo inferior surgindo lá, uma escapular dorsal, aqui a mesma coisa, escapular dorsal com 2 ramos, ou 2 ramos aqui anteriores, que é a cervical superficial, e uma supraescapular, tá? E ainda uma artéria aqui subescapular, surgindo aqui anterior a esse músculo. Bom, no tronco tíleo-cervical, então, essa supraescapular, ela está vindo para aqui, como eu falei, né? Nessa outra imagem, ela aparece aqui do lado do músculo omoioide, essa supraescapular, e irriga o músculo supraespinhal, que está aqui o supraespinhoso, se anastomosa com o ramo da artéria dorsal da escápula, que vem aqui, né? E ela passa aqui pela essa incisura superior da escápula, e ela vai irrigar também aqui o músculo, então, o músculo infraespinhal. Então, essa artéria supraescapular, ela irriga o músculo supraespinhoso e o infraespinhoso, tá bom? Então, tá ela aqui
esse ramo infraespinhal da supraescapular. A dorsal da escápula, então ela vem a ser anastomosa aqui, e ela passa anterior ao músculo levantador da escápula, e vem nutrir, deixando vários raminhos para nutrir também o músculo infraespinhal até a margem, ela acompanha a margem da escápula, a margem medial. Nessa outra imagem, então, veja a dorsal da escápula. Então, agora, percebemos aqui que a subclave, ela tem segmento, ela termina exatamente depois que ela passa pelo escaleno anterior e médio. Então, mas antes disso, eu falei da vertebral, né? Falei da torácica interna, tronco tíbio cervical, com esse ramo que a gente abordou agora, que é a supraescapular, e o último ramo agora é a dorsal da escápula. Então, a dorsal da escápula é o último ramo aqui, quando não variável, da subclávia. E essa dorsal da escápula a gente abordou aqui, veja ela, né, se anastomosando com a supraescapular, e essa a gente acabou de falar, que ela tem o principal fluxo para supraespinhoso e infraespinhoso. Então, a supraescapular e a dorsal da escápula nutrem os músculos supraespinhoso e infraespinhoso do manguito rotador, tá bom? Então, agora vamos começar a falar da artéria axilar. A artéria axilar é uma sequência da subclave, ela é contínua, o que vai mudar é o ponto de entrada aqui, né, o ponto de início dela, que seria depois que ela passa pelo trígono interescalênico, né, e ela transita exatamente naquele espaço que eu chamei anteriormente de costoclavicular, que seria entre a clavícula passando aqui e a primeira costela, que é um local estreito, que passa ela e o plexo braquial. Então, a artéria axilar, ela surge aqui na primeira costela, à frente dos músculos, e depois ela se estende até na altura aqui do músculo redondo menor no úmero. Então, ela vem até a região do colo do úmero. E o músculo redondo maior é o elemento anatômico importante para definir o trânsito dessa artéria axilar. Então, ela mergulha na axila, no ambiente oco que passa aqui, estreito, né, junto com o plexo braquial. Então, ela divide-se em 3 partes, né, a primeira parte, segunda parte, terceira parte. A primeira parte, ela tem a artéria torácica superior, né, e seria a única, praticamente, músculos intercostais, o primeiro e segundo, e para o subclávio. Na segunda parte, ela tem já um tronco tóraco-acromial, ela tem, que abre em vários ramos, o nome já diz, vem para o tórax e para o acrômio. Ela, no segundo segmento, ainda sai uma artéria torácica lateral, né, e uma tóraco dorsal no terceiro, juntamente com as duas chamadas de circunflexas do úmero. Então, vamos abordar ela aqui, transitando nessa axila. E a axila é definida por quem? É definida, então, na superfície aqui pelo peitoral, né, pela parede medial do tórax, o peitoral, o úmero e lá o grande dorsal. Então, vejam aqui o trajeto da axilar, desde lá da clavícula até na altura aqui do músculo redondo maior. Esse é um marco importante que define o segmento da artéria axilar e seus ramos. Então, vamos a eles. Nesse plano, como eu defino a axila? Então, a margem inferior e anterior aqui da clavícula, o processo coracoide. Nota em verde aqui, tem uma bainha, né, que envolve todos os elementos, formando, então, a bainha axilar, né, a clave peitoral. E aqui uma margem inferior aqui, então, dessa parede, essa margem inferior da axila, uma margem anterior, uma margem posterior, tá? Definida basicamente pelos músculos e aí por bainha. Notem que eu tenho aqui a parede medial do tórax, e aqui vai passar um nervo torácico longo, a lateral, então a margem eu tenho aqui quem, gente? Eu tenho o úmero proximal, né, desde cabeça até o então, úmero, parede torácica, a margem anterior do músculo peitoral, a margem posterior do grande dorsal. E aqui embaixo eu tenho abertura para a axila, né? Então, veja, o que transita aí? Eu tenho artéria, tenho nervo e veia. Então, feixe vasculo-nervoso da axila. Plexo braquial, né? E exatamente na axila eu tenho, então, os troncos formando os plexos, os fascículos, né, que envolve a artéria. Por que chama de fascículo lateral? Porque ele está lateral artéria, medial artéria. E aqui uma veia axilar que a gente vai abordar ainda. Então, vamos à primeira parte aqui dessa artéria axilar. Qual o ramo? Já falei, a artéria torácica superior, que vai irrigar os músculos intercostais do primeiro e segundo, e também pode ter irrigação para o subclávio, na primeira parte. A segunda parte, então, a principal artéria tóraco-acromial, o nome já diz, vai para o tórax e para o acrômio. Então, esse ramo, o primeiro aqui, tem um ramo que é chamado de clavicular, que é esse aqui, vem para o subclávio,
né? Outro ramo é o acromial, que é este que vai embora aqui, acromial. E o terceiro aqui, o deltoide, vai para o músculo deltoide. E, por último, mais inferior aqui, o peitoral. Então, esse ramo tóraco-acromial irriga o músculo peitoral, irriga o músculo e estruturas adjacentes, né, que estão aí próximas. Então, o subclávio, lá para o acrômio, então, a articulação em si, o músculo para o músculo deltoide, né? Então, esses são os ramos da tóraco-acromial, ok? Aqui, lembrando, então, outro ramo que está saindo do segundo segmento, da segunda parte, que é esse descendente, que é a tóraco-dorsal. Essa tóraco-dorsal vai irrigando os músculos intercostais aqui nesse plano, anastomoses intercostais, pele e tela subcutânea dessa região. Ela se anastomose com uma outra artéria, que é a tóraco-dorsal, desculpa, que é o terceiro segmento com essa torácica longa aqui. Então, essa terceira parte, então eu tenho primeiro a subescapular, que é essa aqui, né? A artéria subescapular. A subescapular ela vai dar uma volta aqui ao redor da margem lateral do escapular, irrigar o músculo subescapular e dar essa tóraco-dorsal aqui. Ainda desse segmento, eu tenho a circunflexa anterior, passa à frente do úmero, e uma circunflexa posterior do úmero. Essas artérias circunflexas nutrem, então, tanto a articulação quanto aqueles forâneos nutrícios, nutrem aqui a epífise proximal do úmero, o osso e a própria articulação. E essa circunflexa posterior, ela emite um ramo ascendente, que vai se anastomosar com aquela artéria que nós chamamos de acromial. Tá? Então, dada a importância da articulação do ombro aqui. E a circunflexa anterior ela é menor. A posterior dá um ramo ascendente e um descendente. Esse descendente a gente vai ver que está aqui para o braço, ok? Então, veja essa terceira parte, eu tenho aqui embaixo, olha aqui a circunflexa, dando a dorsal da escápula, né, o ramo da circunflexa. Percebemos aqui, no espaço quadrangular, eu tenho a artéria circunflexa posterior do úmero. Então, essa circunflexa posterior do úmero, então o ramo ascendente e o descendente, passa nesse espaço quadrangular, ok? Então, e a circunflexa aqui da escápula. Nessa outra imagem, então, o espaço quadrangular e o espaço triangular. O quadrangular tem essa artéria circunflexa posterior. Nessa outra imagem, anastomoses, né? Essas anastomoses superior aqui, né? Vejam, entre aquela artéria que chama circunflexa da escápula, né? O ramos aqui recorrente, então, passa por aqui e acaba se anastomosando com a infraespinhal, irrigando aqui toda a musculatura, e lá com a dorsal da escápula, supraescapular, tá bom? Ela se anastomosa. Existem anastomoses aqui dessa artéria, então tem a circunflexa posterior do úmero, anatomicamente passando, normal, e aqui eu tenho a braquial deixando um ramo profundo do braço. Então, a circunflexa passa no espaço quadrangular, no espaço triangular eu tenho a profundo braço. Lembrando que o espaço quadrangular é feito por quem? Pelo músculo redondo menor, né? Eu tenho aqui pelo redondo maior, pela cabeça lateral do tríceps e pela cabeça longa do tríceps, tá? Eu tenho aqui espaço quadrangular. O triangular, então, é o redondo maior, aqui o úmero e aqui o tríceps, tá bom? Então, observando essa outra imagem, a variação pode ser que a braquial saia daqui, né? Eu tenho uma colateral média e radial voltando aqui, ou pode estar independente, as duas, ou ainda, então, tenho a circunflexa passando pelo espaço triangular e ascendendo aqui, e um ramo descendente da colateral radial, ou ainda essa colateral radial e a média, as duas chegando nessa artéria circunflexa aqui, ou dois ramos independentes. Então, são variações de importância cirúrgica. A artéria axilar e suas relações. Quais são as relações, então? Além desse oco da axila, ela mantém relações com a musculatura, nesse caso com o peitoral menor aqui, né, o peitoral maior vai limitá-la, com a musculatura aqui atrás subescapular, né, com a parede lateral do tórax e com esses ossos do membro superior. Então, essa artéria axilar ela termina exatamente aqui na altura do músculo redondo, na margem inferior do músculo redondo maior, né, abaixo, então, das circunflexas que nós falamos. Aqui eu tenho nisso, então, a artéria braquial, porque está no braço. Essa artéria braquial logo abaixo, ela deixa um ramo chamado artéria braquial profunda, que vai posteriormente, né, e acaba nutrindo, então, o tríceps. E essa artéria braquial profunda deixa um ramo ascendente que se anastomosa com o descendente da circunflexa, como já falado. E aqui, posteriormente, então, ela abre atrás do úmero em dois ramos,
chamamos de colateral radial e colateral ulnar. Por quê? Colateral média. Porque essas colaterais são ramos da radial aqui embaixo. A colateral, ela está recorrente, tá? Então, a recorrente radial, anterior e posterior, acabam formando esse ramo colateral aqui para irrigar essa região do braço, tá? Nessa imagem, então, da braquial, eu tenho um ramo que é essa outra aqui, que é a colateral ulnar. Então, a ulna aqui, a braquial divide em radial e ulnar, tem uma recorrente ulnar e uma recorrente radial, tá? Vai abordar melhor aqui nessa imagem, então visualizar claramente, né, essa braquial e a braquial profunda. Então, irrigando a musculatura, a profunda posterior e a braquial aqui, anterior do braço. Lembrando que o braço só tem duas lojas, uma loja anterior e uma posterior. Então, lembrando que as circunflexas, assim como esse complexo aqui no cotovelo, acabam penetrando alguns ramos para os ossos, né, que é aqueles ramos, aqueles forames nutrícios para nutrir o osso, ok? Aqui a artéria braquial novamente, né? Aqui uma nutrícia no terço médio do osso, né? Aqui a braquial continua e ela divide-se em radial e ulnar. A radial dá um ramo recorrente radial e a ulnar dá um recorrente ulnar anterior, recorrente ulnar posterior, se anastomosa lá em cima no braço. Nessa imagem, as relações acontecem junto com a musculatura. Então, veja, a braquial, ela percorre medialmente o músculo bíceps braquial, né? Então, vejam, e do ladinho do nervo mediano, ok? No terço médio alto, também do nervo, tá? Entre o nervo mediano e o nervo ulnar, ok? Então, na margem medial do músculo bíceps braquial. Essa imagem que a gente consegue visualizar, a braquial profunda. Então, chegando aqui atrás no dorso do braço, irrigando, então, todo o tríceps. Aqui nós estamos usando com ramos cutâneos aqui do cotovelo. Nessa imagem, mais uma vez, então, aqui a posterior, com a artéria profunda, e a artéria anterior, a artéria braquial, né? Ladeada pelos nervos mediano e ulnar aqui no terço médio do braço, e um pouco medial, um pouco abaixo do bíceps, tá? Bíceps braquial. Aqui no corte transversal, como falei para vocês, eu tenho dois segmentos, né? Uma loja anterior e uma loja posterior. Aqui estão o bíceps, né? Então são os compartimentos. O bíceps braquial, aqui embaixo tem o braquial. Então, notem aqui atrás o tríceps braquial. Então, aqui, artéria braquial, do lado do nervo e de veias. Aqui é um ramo da artéria braquial, uma recorrente colateral, outra colateral aqui, e outra colateral aqui, uma colateral média e uma colateral radial. Então, nessa outra imagem, elas deixam esses ramos na superfície, né, essas colaterais acabam nutrindo a pele e tela subcutânea dessa região aqui, fáscia. Nessa imagem, a gente consegue visualizar bem esses ramos finais aqui das colaterais, na região deltoide, na região tríceps e bíceps do braço. Então, vamos percorrer com essa artéria braquial agora, para vocês entenderem na superfície como é fácil de encontrar. Esse membro superior conseguimos visualizar claramente que a massa muscular do bíceps e aqui a massa muscular do tríceps. Então, ela passa exatamente entre os dois, mas exatamente é mais fácil achar aqui nessa margem do bíceps. Então, artéria braquial. E eu tenho do lado o nervo mediano, mais anterior e mais lateral e mais medial, o nervo ulnar. E a artéria passando no meio aqui. Então, ela é bem superficializada. E aqui nessa imagem a gente mostra claramente essa relação vasculonervosa, né, com o músculo bíceps e lá o tríceps. Então, torna aqui, ela é palpável, gente. Essa região você consegue palpar aqui na margem medial do bíceps. Ela, por sua vez, aqui na região da fossa cubital, ela se divide em radial e ulnar. Então, para eu definir o que é fossa cubital, eu preciso palpar o epicôndilo lateral e o epicôndilo medial, né? Então, forma aí a fossa, uma linha imaginária entre os dois, aqui desses epicôndilos anteriores. Eu tenho, então, o músculo bíceps passando exatamente aqui, se inserindo aqui na tuberosidade do rádio, né? Então, vejam, ele está mergulhando no meio da fossa cubital. Lateralmente, a fossa cubital, quem auxilia para formá-la, além dos epicôndilos, uma linha imaginária aqui, eu tenho dois outros músculos, o músculo pronador redondo, também chamado de teres, e músculo braquial aqui, tá? Então, bráquio radial. Então, eles, a margem do bráquio radial, junto com a margem do músculo pronador, e uma linha entre os epicôndilos, onde mergulha aqui o tendão do bíceps, eu tenho essa fossa cubital. Nessa fossa cubital, onde passa, então, exatamente a braquial se bifurca, ela abre do lado do tendão do bíceps em artéria radial, acompanhando o rádio, e artéria ulnar acompanhando a ulna. Tá? Então, também passa medial aí, a essa artéria, como já falamos, o nervo
mediano aqui nesse plano, tá? Então, ele está junto com a artéria e é exatamente que ele transita nessa fossa, nervo mediano, e acompanha aqui pelo antebraço. Tá? Nessa imagem, eu consigo visualizar, então, o nervo mediano e a artéria braquial, e aqui ela, braquial ainda vai se bifurcar logo abaixo, então, dessa fossa cubital que é criada pelo, nós já falamos, braquio radial está aqui, e pelo redondo aqui. Então, é essa região de fossa. Nessa fossa cubital, como falei, então aqui eu tenho a artéria radial e a ulnar, e os ramos recorrentes, né? Então tá voltando, retornando. Então tem uma recorrente radial aqui, né? Anterior, e eu vou ter uma recorrente radial posterior que sai dessa intermédia cotovelo. Já vamos chegar aqui. Então eu tenho a recorrente ulnar aqui, uma anterior e uma posterior, né? E notem vocês que da ulnar é que vai sair um ramo que vai percorrer aqui entre os ossos, né, a membrana interóssea. Então, tem uma artéria chamada interóssea comum, saindo da ulnar. Essa interóssea comum, ela mergulha no forame interósseo, que nós conhecemos aqui, e ela vai correr, ela bifurca, então, interóssea anterior e interóssea posterior. Essa interóssea anterior ajuda a irrigar os músculos profundos do antebraço aqui, e a posterior, músculos do dorso do braço, do antebraço. Essa interóssea posterior envia um ramo recorrente, né, que é aquela recorrente média que eu falei para vocês agora há pouco. Então, aqui, mais uma vez, a fossa com as relações, além de artéria, eu tenho uma veia que transita aqui, que é a intermédia cubital, geralmente muito volumosa e fácil de puncionar. Lateralmente, então, eu tenho lá o nervo ulnar, lateral epicôndilo, e lateral epicôndilo, outro epicôndilo, nervo radial. Percebemos, então, que o mediano passa junto com a artéria aqui, medial bíceps, lateral epicôndilo, eu vou ter o nervo lateral e posterior, eu vou ter o nervo radial, e o nervo ulnar ao epicôndilo medial, tá bom? E a artéria passando aqui no meio. Notamos aqui de novo esses ramos recorrentes, a recorrente radial, recorrente ulnar anterior, recorrente ulnar posterior, lá, então agora eu tenho aqui a interóssea comum que eu falei para vocês, tá? Entre os ossos. Ela divide aqui na membrana interóssea, interóssea anterior e interóssea posterior. Lembrando que a posterior vai se anastomosar com essa recorrente radial, formando aquelas colaterais que nós já falamos, que são essas duas aqui. Então, uma colateral radial e a colateral média, que vem lá da interóssea, ó, colateral média. Todas elas se anastomosam para poder aumentar a riqueza de irrigação para os músculos do braço e aqui da região do cotovelo. Nessa região, então, falando de cotovelo, face posterior, olha aqui uma artéria recorrente, né, colateral, então colateral média, que sai da interóssea, que nós já falamos, e elas se anastomosam entre elas aqui. Então, essa região articular, a região de epífise, é bem rica em ramos, justamente porque para irrigar o osso, através dos forames nutrícios, a cartilagem, a cápsula articular e os músculos e tendões que transitam nessa região. Essas variações é só para lembrar da colateral média e da colateral radial, que se anastomosa lá em cima, lembra? Sai lá do cotovelo e vem até aqui em cima para a circunflexa. Então, aqui, ramos recorrentes, essa aqui é a radial, estão vendo ela, né? E aqui a braquial, né? Aliás, são lados, aqui a região, a face anterior do cotovelo esquerdo e aqui do cotovelo esquerdo, vejam. Então, notem que ela junto com o nervo, né? E aqui dando ramo recorrente, tá? Daí ela continua como radial, somente lá o ulnar que vai dar interóssea. Essa vista posterior a gente acabou de mostrar, então os ramos recorrentes e um raminho posterior recorrente. Nessa imagem, então, as funções, então veja, a radial que está aqui, né? E a ulnar que está aqui, a ulnar ela vai irrigar todos os músculos dessa região do antebraço, juntamente com a interóssea anterior, né, e também ramo da radial, elas irrigam os músculos do antebraço, tá? Então, os músculos da camada profunda, a interóssea anterior, tá? Camada intermédia e superficial, eu tenho a ulnar aqui para os músculos, nesse caso, os músculos flexores profundos do dedo, né, superficial dos dedos, e lá para os músculos flexor longo e curto radial, então tem uma contribuição da interóssea e da própria radial. Essa imagem mostra claramente, então, a interóssea, novamente, interóssea anterior, e alguns pontos onde ela atravessa, né, a membrana interóssea, se comunicando com a interóssea, tá lá, posterior,
que irriga os músculos do antebraço, os dorsais, que seriam os músculos extensores, né? Extensor radial ulnar do carpo, extensor dos dedos, tá bom? Nessa outra imagem, que eu vi então a relação, então, da radial, acompanhando aqui, e a ulnar. Então, a radial pega os músculos mais superficiais aqui, dessa região da borda lateral do antebraço. E a ulnar, junto com a interóssea, nutre os músculos da camada profunda e intermédia e superficial do antebraço aqui, né? Lembrando que a interóssea posterior vai nutrir os músculos da loja posterior do antebraço, então os extensores. Aqui no plano mais profundo, eu estou visualizando, então, a artéria, né? E o mouse parou. A artéria aqui ulnar e aqui a interóssea, tá? E a ulnar continua, sendo que a radial é mais superficial e palpável que na superfície. Então, veja como relações superficiais. Eu tenho 3 tendões aí, que nós conhecemos: o palmar longo, o flexor radial do carpo e o ulnar do carpo. Então, do lado do músculo, do tendão do flexor radial do carpo, a artéria radial está passando ali, palpável, né? No outro lado, entre o palmar longo e o flexor ulnar do carpo, eu tenho a artéria ulnar e o nervo ulnar transitando aqui, são mais profundos, né? Então, o radial que a gente utiliza na superfície para identificar. O nervo mediano passa por baixo dele, então, ele está aqui. Então, lembrando, artéria, nervo, radial, artéria, nervo, ulnar, no meio mediano. Aqui, já no antebraço, dessa vista, eu tenho lá a radial, um punho esquerdo, uma face palmar, e aqui o ulnar. Então, lá na porção distal, e aqui a interóssea, né? Lá na porção distal tem um músculo chamado músculo pronador quadrado. Esse pronador quadrado, então, a interóssea aqui anterior, se anastomosa com um raminho metafisário, que vem aqui da radial. A própria radial lá perto do tubérculo ilíaco deixa um ramo aqui para se anastomosar com a interóssea anterior e que se comunica com a ulnar. Então, tem uma comunicação profunda aqui, anastomoses e alguns pedículos. Então, aqui é importante saber desses 3 pontos, né? Então, tem um arco metafisário palmar, eu tenho metade radial carpal palmar e a metade ulnar carpal palmar, ok? Aqui nessa outra imagem, agora, anastomoses. Essas anastomoses são feitas, então, agora, a partir do punho, né? Então, veja, aqui eu tenho uma vista dorsal do punho, né? E aqui uma vista anterior do punho. Deixa eu voltar, por favor. Então, vejamos. Aqui a interóssea anterior, com seus vários ramos se anastomosando aqui, irrigando os músculos, né? Passando pelo arco, criando aquele arco radiocarpal dorsal, e lá em marca d'água um outro arco carpal ventral, ok? Então, aqui o carpal dorsal, um ramo. Nessa imagem aqui, sem tantos maiores detalhes, nós percebemos que elas transitando pelo retináculo aqui, né? Então, ramos que são chamados de artéria suprarretinacular, né? E intercompartimental e suprarretinacular, intercompartimental 2 e 3. 1 e 2, né? Aqui em cima, o 2 e 3 aqui. E lá, o 4º compartimento extensor. Estou passando no dorso do punho. Lembrando que o retináculo dos extensores. Então, estou passando pelos retináculos aqui, os ramos, né? E a interóssea dorsal passando aqui também. Lá em marca d'água por baixo, eu tenho a ulnar passando aqui. E a radial, ela passa e deixa esse ramo dorsal aqui, que se anastomosa. E aqui o ramo palmar. Nesse punho também, as relações do punho. Vejamos. Aqui é uma posição anatômica, então o dorso da mão, está falando justamente dessa região aqui. Agora, aqui no punho, então vejam, tem um pronador quadrado. Elas estão passando acima do pronador quadrado. Então, abaixo da face aqui, eu tenho artéria e nervo ulnar, né, acompanhando a ulna, e aqui a artéria radial, tá? Então, é exatamente nesse plano aqui. Só que, lembrando que a artéria ulnar aqui, depois esse túnel ulnar, que é criado aqui, túnel ulnar, ou também chamado canal de Guion, essa artéria, ela continua como um arco superficial, que vai se anastomosar com a artéria radial. Então, a artéria radial envia um ramo palmar superficial, que se anastomosa com a artéria ulnar, formando o arco palmar, então, superficial. Lá, a própria artéria ulnar, depois que passa pelo canal de Guion, ela deixa um ramo profundo, que vai formar o arco palmar profundo. Se anastomosa também com o arco palmar profundo de quem?
da radial. Então, dois arcos importantes, um superficial e um profundo para os músculos intrínsecos da mão. Tá? Lembrando que esse arco palmar superficial, então já sai dois ramos aqui, uma digital palmar medial e uma lateral para o polegar, especificamente para o primeiro dedo da mão. Depois as metacarpianas superficiais e profundas, ok? Nesse outro desenho esquemático mostrando, então, os dois arcos palmar aqui superficial e lá o profundo. O superficial, então, a artéria radial com o ulnar aqui, forma esse arco, e lá a radial passando para o dorso da mão e depois o dorso do primeiro dedo e mergulha para a mão, formando o arco palmar profundo. E entre elas se anastomosam, criando arco intercarpal palmar e intercarpal dorsal, que no outro plano, né? E a intermédia, que é a interóssea anterior, se anastomosa tanto com ok? Nessa imagem em melhor aumento, nós conseguimos visualizar esse arco radiocarpal dorsal e lá o arco intercarpal, ok? Nessa vista lateral, então eu tenho aqui o rádio, a radial vem exatamente por aqui, divide-se em ramo palmar superficial e ramo profunda. Lembrando que a profunda vai formar o arco palmar profundo e a dorsal o arco palmar dorsal. Elas deixam ramos aqui, ramo para o trapézio, para os metacarpos, né, e ramos para o tubérculo escafoide trapézio. E ainda um outro ramozinho que nós falamos que era o arco radiocarpal dorsal. Então, aqui em marca d'água, eu tenho o arco palmar superficial, em rosa, e em vermelho o arco palmar profundo. Esse arco palmar profundo deixa, além das digitais medial e lateral para o polegar, as metacarpianas aqui, profundas, né, e as metacarpianas aqui superficiais. Lembrando que a metacarpiana profunda, do arco palmar profundo, para o indicador, ela segue direto. E o arco palmar profundo aqui das metacarpianas mais curtas. Lembrando que o dorsal aqui, também as metacarpianas superficiais, palmares, e lá as outras dorsais. Depois divide em digitais. Nessa imagem, então, elas deixam ramos para a ponerose, para a pele dessa região aqui superficial, lá as digitais. Na superfície, então, eu consigo entender aqui através de quem? Examinar, né? O músculo, o tendão do músculo extensor longo do polegar, do músculo extensor curto do polegar e do abdutor curto, formando aquela famosa tabaqueira anatômica. Quem transita aqui? Eu tenho, então, aqui a nossa tabaqueira anatômica, e exatamente por aqui transita essa artéria radial, né? Então, a radial é o ramo superficial, né? O ramo profundo vai lá para baixo e atravessa o punho. E aqui agora a relação que passa ao lado. Eu tenho uma veia cefálica. Só que a artéria é profunda, a veia cefálica é superficial, essa tabaqueira. Na face palmar, então, importante, a gente consegue identificar esse pisiforme e o tendão, que é o flexor ulnar do carpo. Do outro lado tem o tubérculo escafoide, palpável também, e o flexor ulnar do carpo. Então, tem dois tendões. E aqui dá origem à eminência tenar, né, a parte mais gordinha da mão, e a eminência hipotenar. Então, vejamos, quem transita aqui entre o tubérculo do escafoide e o pisiforme, eu tenho um retináculo dos flexores. Isso cria um túnel do carpo, né? E quem passa embaixo aí é o nervo mediano. Nervo mediano, que vem nervar a região tenar aqui, alguns músculos do segundo e terceiro dedo. Então, esse nervo mediano, ele pode ser acometido no túnel do carpo. Por isso, tem uma síndrome do túnel do carpo. Acompanhando a ulna, então, eu tenho aqui a artéria ulnar, atravessou aquele canal, ou túnel de canal de Guion, né? Vai dar o arco palmar profundo e superficial. Então, aqui nesse caso, o arco palmar superficial, né? O principal fluxo vem da ulnar, o arco palmar profundo, o principal fluxo vem da radial, que nesse caso aqui, então, a radial é o principal fluxo para o arco palmar profundo. O principal fluxo para o superficial é da ulnar, tá? E aqui a divisão do punho. Então, os dois arcos aqui, né? E aí existe uma manobra importante, outra manobra que nós chamamos de manobra de Allen. Não confundam Addison com Allen. Addison está avaliando a subclávia lá no espaço interescalênico. A manobra de Allen, nós estamos avaliando, então, a dominância do fluxo da artéria, desses arcos palmares, se é da artéria radial ou se é da ulnar. Então, veja, manobra de Allen, o examinador comprime, pede para o paciente fechar os dedos, fazer uma flexão, comprime a artéria radial e ulnar, né, simultaneamente,
né? Depois ele solta a artéria radial, para ver o enchimento desses dedos, depois repete e solta a artéria ulnar, e aí percebe a dominância. A dominância é da ulnar ou da artéria radial. Isso foi criado porque antigamente a artéria radial era utilizada para a revascularização cardíaca, né? Então, às vezes, tem pacientes que têm usa torácica interna, né? Antigamente usava também a artéria safena, por isso chamado ponte safena e não mais. Então, são pontes miocárdicas. Utilizava a safena, aí utilizava-se a torácica interna e até a radial, por isso manobra de Allen, para poder verificar a dominância desse fluxo aqui na mão, né? Então, aqui o arco palmar dando as metacarpianas, que vão irrigando os músculos intrínsecos da mão aqui, né? Aqui no plano dorsal, alguns ramos dorsais para os músculos dessa região também intrínseca da mão. Aqui um desenho do Netter mostrando o arco palmar superficial, mostrando, então, o principal fluxo da ulnar aqui, né? E o raminho fininho da radial. Então, atravessando o canal de Guion, essa ulnar aqui pode ser comprimida aqui junto com o nervo ulnar. E aí cria essas metacarpianas, depois as digitais palmares ou dorsais. Aqui tem o arco palmar superficial e lá embaixo o arco palmar profundo. As metacarpianas aqui, né? E lá à frente as digitais palmares comuns são anteriores, bem na articulação metacarpo, falange proximal, depois divide-se em digitais palmares próprias, comuns e próprias, né? Então, as próprias seguem para o dedo. Então, esse dedo tem aqui veja, a metacarpal aqui, né? Dorsal e uma palmar, e elas se conectam. Depois vão as digitais palmares, né? E dorsais. Então, correm até o final do dedo. E se elas tomosam entre elas, ainda bem. Então, aqui o arco palmar superficial, né? Esse desenho não está bem legal, porque o arco palmar está aqui nos carpos e metacarpos, né? Então, talvez realmente, metacarpo, falange proximal, médio distal, então está aqui o arco palmar superficial e a profunda. E eles acabam se comunicando, né? O ramo dorsal com o ramo ventral. Nessa outra imagem, consigo visualizar a artéria digital, né, própria, ela correndo ao redor do dedo, deixando vários ramos comunicantes, um ramo médio, um ramo terminal e uma arcada superficial que vai nutrir, então, aqui a unha, dando essas arcadas subungueais, né, mais profundas e superficiais e profundas. Então, irrigam a falange distal e a unha. Nessa imagem aqui embaixo, consigo visualizar, então, esse plexo que é organizado aqui por esses digitais, né? Artérias digitais, então, aqui digitais dorsais, junto com o nervo, aqui digital palmar, e aqui aqueles ramos comunicantes que nós falamos. E aqui essas digitais formando aquele leito capilar aqui subungueal. Nessa imagem, no corte transversal, eu consigo visualizar as duas artérias aqui, as digitais, né? E alguns ramos profundos aqui com nervos e os ramos para o leito subungueal. Aqui um exame de imagem mostrando um arteriograma da ulnar e da artéria para ver se há comunicação, se há variação, né? E aí nós notamos, então, o ramo aqui, um arco palmar, né? Esse arco palmar profundo, né? Da ulnar, e o superficial, na realidade, o superficial profundo, eu não consigo visualizar. Aqui, vejam, posso ter artéria ulnar e radial independente, com arco parcial aqui, tá? Um ramo carpal palmar. Então, pode haver variações e não existir um desses arcos. A nossa aula, então, termina por aqui com essas referências indicadas, lembrando que não é intenção nossa substituir os livros, assim, divulgá-los e para que os alunos possam estudar, né, com as referências utilizadas na aula e também para divulgar as referências. Então, tem o Textil ATG, o Gray da edição, 40ª edição da Susan Standring, aqui o Netter, né, o Prometheus e um livro de anatomia patológica do